Entendi isso direito? Na verdade, não. Então, por favor, nos esclareça. Em primeiro lugar, não é um projeto de estimação. É uma empresa de responsabilidade limitada legítima, que paga salários para os meus funcionários e para mim. E eu não, supostamente, desenvolvi nada. Na realidade, desenvolvi um algoritmo que rastreia semelhanças entre homicídios em todo o país para procurar tendências. Essas tendências podem levar a padrões que podem ajudar a polícia a solucionar homicídios. E em relação a todos esses homicídios que o senhor ajuda a solucionar, quantos dos criminosos acusados o senhor trata pessoalmente como psicólogo? Meu programa identifica tendências para ajudar a polícia a rastrear assassinos potenciais. Quando percebemos um padrão, as autoridades assumem o caso. Ou seja, a resposta de quantos desses supostos assassinos o senhor acaba aconselhando como psicólogo seria 0, certo? Não me envolvo diretamente com nenhum dos acusados que o meu aplicativo ajudou a identificar. Nesse caso, intitular-se especialista em psicologia quando o senhor não exerce a profissão é algo um pouco enganador, não é? Não, senhor. Enganador é usar um terno reluzente e se intitular advogado quando, na realidade, o senhor é apenas um picareta lançando insultos para distrair o júri. Em vão, os alunos de Lane tentaram conter as risadas. Doutor Phillips, disse o juiz. Lane assentiu. Desculpe, meritíssimo. Imperturbável, o advogado voltou aos seus papéis. O senhor também é professor na Universidade de Chicago, certo? Lane olhou para o rival. Sim. Professor de quê, exatamente? Psicologia criminal e forense. Entendo. O advogado retornou à tribuna com uma expressão demasiado obscura e coçando a costeleta. Então o senhor dirige uma empresa que alega identificar assassinos, mas não trabalha em nenhuma função de psicologia com esses assassinos. E o senhor ensina a psicologia da mente criminosa a jovens universitários. Estou me esforçando para entender de onde vem a sua experiência prática, Dr. Phillips. Quer dizer, o senhor apresentou muita informação sobre a atitude mental do meu cliente e do que ele deveria estar pensando nos dias que antecederam a noite em que a mulher e a mãe dele foram mortas. Os insights, como aqueles que o senhor apresentou, têm de vir da experiência clínica prática do trabalho com homens e mulheres condenados por crimes violentos. Mas me parece que a acusação pôs no banco de testemunhas um suposto perito que dirige uma empresa que vende algoritmos e dados para a polícia e que leciona psicologia para jovens universitários. Doutor, o senhor já ouviu falar do ditado "quem sabe faz, quem não sabe ensina"? Objeção! A promotora exclamou, levantando-se por trás da mesa. Retiro, meritíssimo. Não tenho mais perguntas para o Dr. Phillips. A promotora pública se dirigiu até o banco de testemunhas. Dr. Phillips, antes de assumir o cargo de professor universitário e criar o projeto de controle de homicídios, onde o senhor trabalhava? No FBI. Por quanto tempo trabalhou lá? 10 anos. E qual era o seu cargo no FBI? Fui contratado como psicólogo forense. E o seu trabalho era analisar crimes para determinar o tipo de pessoa que podia tê-lo cometido, certo? Sim, eu era analista de perfis criminais.
Durante a sua permanência no FBI, o senhor trabalhou em mais de 150 casos. Qual foi sua taxa de elucidação de homicídios nesses casos? Onde a sua expertise em traçar o perfil do criminoso levou a uma prisão? Alcancei uma taxa próxima de 92%. A média nacional para a taxa de elucidação de homicídios é de 64%. Sua taxa de sucesso foi 30 pontos percentuais maior do que essa. Antes do seu trabalho no FBI, Dr. Phillips, o senhor escreveu uma tese a respeito de mentes criminosas intitulada Alguns Escolhem a Escuridão. Essa tese ainda é considerada uma visão abrangente das mentes dos assassinos e de por que eles matam. Por favor, conte-nos, Dr. Phillips, como o senhor obteve esse insight. Durante o meu doutorado, passei 2 anos em licença sabática, período em que viajei pelo mundo entrevistando assassinos condenados, entendendo motivos, atitudes mentais, empatias e padrões de como um ser humano decide tirar a vida de outro. A tese foi um documento que teve ótima recepção e foi revisada por especialistas. De fato, afirmou a promotora. Mais de 10 anos depois da publicação da sua tese, ela ainda é difundida na comunidade forense, certo? Certo. Na realidade, sua tese é a principal ferramenta de treinamento utilizada pelo FBI para ensinar os novos funcionários a se tornarem analistas de perfis criminais, certo? Sim. Além da sua tese, o senhor também compilou suas descobertas sobre serial killers dos últimos 100 anos em um livro de crimes reais, certo? Sim. Na tiragem mais recente, quantos exemplares desse livro foram colocados à venda? Cerca de 6 milhões de exemplares. Não tenho mais perguntas, meritíssimo. Parte 12. Chicago, 22 de outubro de 2019. Rory entrou no bar na tarde seguinte à aparição de Lane no tribunal. Ela e Lane se sentaram no canto do balcão e pediram bebidas. Rory tirou o gorro e os óculos. Havia poucas pessoas no mundo com quem Rory se sentia à vontade. Lane Phillips era uma delas. O garçom colocou uma cerveja preta Surly Darkness na frente dela e uma cerveja light na frente de Lane. Rory fez cara feia quando viu a cerveja de Lane. O que foi? Ele perguntou. Sua cerveja tem cor de urina. Essa coisa escura estraga o meu estômago. Você estraga o meu estômago, Rory disse. Por que se submete a tanta porcaria? No banco de testemunhas? Toda testemunha pericial tem suas qualificações questionadas. Faz parte do show. É preciso ser casca-grossa para lidar com isso e enxergar a situação com objetividade. A defesa me ataca para distrair o júri do fato de que o seu cliente matou a própria mulher. Se as minhas qualificações precisam ser desvalorizadas para que minhas opiniões sejam ouvidas, tudo bem para mim, desde que o filho da puta seja considerado culpado. Odeio valentões. O cara só está fazendo o trabalho dele. Advogados são a escória da terra. Rory tomou um gole de cerveja. Diz a advogada ao meu lado. Aliás, aquele advogado tem razão. Não exerço psicologia há anos e não lido com criminosos insanos há mais de uma década. Isso pode estar prestes a mudar. Preciso de uma mãozinha. Com a reconstituição do caso de Camille Bird? Por um momento, Rory pensou em Camille Bird, cuja foto ela pregara no quadro de cortiça dias antes. Seu pai morreu de um ataque cardíaco logo depois que ela havia concordado em pegar o caso, e resolver os assuntos paternos pendentes acabou sendo uma tarefa que tomou todo o seu tempo. Sentiu uma pontada de tristeza quando o rosto de Camille surgiu em seus pensamentos.
Rory quase abandonara o caso e, de repente, a culpa de deixar abandonado um caso não esclarecido se tornou um peso nos seus ombros. Ela tomou nota mentalmente de investir algumas horas na reconstituição assim que conseguisse resolver a última pendência de seu pai. Não. Outra coisa. Rory enfiou a mão na bolsa e tirou a pasta que o juiz Boyle lhe dera. Consegui resolver bem as pendências do escritório do meu pai, exceto esta aqui. Rory empurrou o arquivo pelo balcão e viu Lane endireitar a postura. O ato de folhear a pasta de um criminoso o empolgava. E apesar de algum advogado bem investido tentar convencer as pessoas do contrário, Lane Phillips era um dos melhores em dissecar a mente de um assassino. Ele não se demitira do FBI porque sua habilidade de traçar perfis fosse duvidosa, mas porque era muito competente nisso. Ao mergulhar nas mentes dos criminosos, o que ele encontrava ali o abalava e a atormentava. Lane os entendia tão bem que era difícil de se livrar da impressão inquietante que as mentes deixavam nele. Assim, quando seu livro de crimes reais, que descrevia as mentes dos serial killers mais notórios dos últimos 100 anos, incluindo entrevistas pessoais com muitos deles, vendeu mais de 2 milhões de exemplares no primeiro ano de publicação, Lane deixou o FBI e criou o projeto de controle de homicídios com Rory. O projeto era uma iniciativa para rastrear homicídios não esclarecidos e identificar padrões que podiam realçar semelhanças entre os crimes, muitas vezes apontando para assassinatos em série. As habilidades de Rory e de Lane se complementavam. Ela era capaz de reconstituir homicídios melhor do que qualquer outra pessoa no país, enquanto Lane Phillips era uma das maiores autoridades mundiais em assassinatos em série. Já ouviu falar desse sujeito? Rory perguntou, vendo Lane folhear a pasta. Sim, ele era chamado de o ladrão. Mas, meu Deus, isso foi há 40 anos. Seu pai era o advogado desse cara? Ao que tudo indica. Ainda estou fazendo a triagem dos detalhes. O Garrison Ford, grande escritório de advocacia criminalista, cuidava do caso originalmente. Meu pai trabalhou no Garrison Ford depois de deixar o cargo na Defensoria Pública, mas ficou pouco tempo lá, apenas 2 anos. Ao sair para abrir seu escritório, levou o caso com ele. Lane virou mais algumas páginas. Quando seu pai deixou o Garrison Ford? Em 1982, respondeu Rory. E, desde então, ele teve esse cara como cliente. Fazendo o quê? É o que eu venho tentando descobrir. Depois que o Garrison Ford organizou uma defesa mal sucedida no julgamento, meu pai trabalhou em apelações e representou o cliente nas audiências de livramento condicional. O sujeito também tinha uma pequena fortuna antes de ser preso e parece que o meu pai administrou o dinheiro. Ele criou um truste com o qual protegeu o dinheiro por 3 décadas, pagou algumas dívidas, cuidou de alguns imóveis e retirou seus honorários advocatícios. Lane virou a página. E visitou muito esse sujeito. Veja todas essas entradas no registro de visitantes. Sim, meu pai tinha um bom relacionamento com esse homem. Então, qual é o problema? Livre-se desse caso como você fez com todos os outros. Não posso. Esse sujeito obteve livramento condicional. Meu pai estava resolvendo com o juiz os detalhes quando morreu e o meritíssimo está sob pressão para tirar isso da pauta. Ou seja, ele não vai deixar que eu protele o caso. Lane tomou um gole de cerveja e continuou a folhear a pasta. Rory pegou a cerveja preta. Me fale sobre esse cara, Lane.